E se os tigres fossem introduzidos na floresta amazônica? Existem 40 espécies de felinos selvagens. 7 são classificados como grandes felinos. Você sabe quais nós queremos dizer? Leopardos, onças, leões. Eles são os caçadores ferozes. São predadores de topo. Eles são alguns dos maiores predadores terrestres do planeta. O maior dos grandes felinos é o tigre. O tigre é um predador incomparável na família dos felinos. Ele domina as florestas em que habita. Mas, e se você retirasse os tigres de seu habitat e os introduzisse em um novo? Digamos, a floresta amazônica. Como os tigres se adaptariam? Se é que se adaptariam? Eles poderiam continuar ou eles pereceriam? Habitat dos tigres. Atualmente, os tigres podem ser encontrados em vários tipos de habitats, como pântanos, savanas e especialmente em florestas temperadas e tropicais. Eles vivem nesses tipos de habitats no sul e no sudeste da Ásia, China, algumas partes da Coreia e até mesmo no leste da Rússia. Isso é impressionante quando se considera a ampla variedade de localizações. Alguns habitats de tigres estão tão ao sul quanto ao Equador, e alguns deles podem estar tão ao norte quanto 50 graus de latitude norte. Isso é único para uma espécie de grande felino. Compare o tigre com a onça pintada e o leão. Onças pintadas variam do sul dos Estados Unidos, passando pela América Central e América do Sul, e até o norte da Argentina. Basicamente, variam de 30 graus ao norte do Equador a 30 graus ao sul do Equador. Da mesma forma, os leões podem ser encontrados tão ao norte quanto as partes sul do Saara, e tão ao sul quanto ao norte da África do Sul. Cerca de 15 graus ao norte do Equador a 30 graus ao sul do Equador. Faixas semelhantes e climas semelhantes que variam através dessas linhas de latitude. Não há muita mudança no clima ao ficar tão perto do Equador, mas os habitats dos tigres mudam drasticamente quando você se estende do Equador até 50 graus ao norte. Os tigres são adaptáveis como espécie. Eles podem viver perto do Equador e lidar com temperaturas constantemente altas, nas florestas tropicais com chuvas constantes, mas também podem resistir a mudanças sazonais, em lugares como a Rússia, em florestas temperadas onde realmente existem 4 estações durante o ano. É raro que um animal possa viver em uma floresta tropical com temperaturas altas, sem estações verdadeiras e com mais de 80 polegadas de chuva por ano. Ou o mesmo animal pode ficar bem em uma floresta temperada que passa pela primavera, verão, outono, inverno e recebe entre 30 a 60 polegadas de chuva por ano. Normalmente uma espécie poderia prosperar em um ou outro, não em ambos, mas os tigres são especiais. Eles conseguem se adaptar onde quer que estejam. Então, será que eles poderiam lidar com a Amazônia? Antecedentes dos tigres. Mas antes de pegarmos todos os tigres da Ásia, transportá-los para a América do Sul e colocá-los entre as árvores da Amazônia, vamos dar uma olhada neles com mais detalhes. Como é a dieta deles? Os tigres comem uma variedade de animais, incluindo javalis, veados, búfalos d'água e porcos. Também já foram vistos caçando e comendo macacos. Se os humanos estiverem por perto e tiverem gado e cabras, eles aproveitam também essa oportunidade. Eles até já foram vistos comendo crocodilos. Os tigres caçam à noite por sua presa. Suas listras permitem que se camuflem em uma variedade de cenários. Eles se escondem, esperam e usam sua visão e excelente senso auditivo. E quando seu alvo está perto o suficiente, eles saltam. Eles costumam caçar uma vez por semana e comem cerca de 75 libras de comida em uma noite. Os tigres são rápidos. Eles podem atingir velocidades de 40 milhas por hora e podem saltar de 18 a 20 pés. Não muitos animais conseguem escapar de algum tigre. Nós mencionamos que os tigres são o maior felino do mundo, mas quão grande eles são? Eles podem variar de tamanho entre as diferentes subespécies, mas os maiores, aqueles com os quais as pessoas mais comumente associam a imagem de um tigre, como os tigres siberianos e os tigres de Bengala. Eles podem facilmente atingir comprimentos de 10 pés e podem pesar 650 libras. Então, agora que sabemos mais sobre os tigres, vamos colocá-los na floresta amazônica. A Amazônia é enorme. Ela cobre uma área de aproximadamente 4,2 milhões de milhas quadradas da América do Sul. Cerca de 60% da Amazônia está situada no Brasil e o resto se entende por partes da Bolívia, Peru, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia e Equador. Por que a Amazônia cai bem no Equador e se estende um pouco ao norte dele, cerca de 5 graus ao norte, e ao sul dele, cerca de 15 graus ao sul? A Amazônia é uma floresta tropical, e nós já sabemos que os tigres vivem em florestas tropicais na Ásia. Isso é algo que os tigres conseguiriam lidar muito bem. Sabemos que o clima não afetaria muito os tigres. Eles podem lidar com o calor e as chuvas. Eles são muito adaptáveis. Mas os tigres não teriam os confortos e os alimentos usuais de caça
de volta na Ásia. Eles teriam que se adaptar à culinária sul-americana, por assim dizer. Que tipo de comida a Amazônia ofereceria para o tigre? Sabemos que os tigres preferem muitos mamíferos grandes, como javalis, veados, porcos, búfalos d'água. Também sabemos que eles podem se adaptar ao que é oferecido. Na Amazônia existem capivaras, o maior roedor do mundo. Eles podem chegar até 150 libras. Javalis podem frequentemente pesar entre 170 e 220 libras. Então isso pode não ser muito diferente. Provavelmente um gosto diferente, mas um tamanho similar. Essa é uma possibilidade para os tigres, que agora estão se esgueirando pela Amazônia. O que mais? Também a anta. Este ungulado, que é parente do cavalo e do rinoceronte, normalmente pesará entre 330 a 660 libras. Agora isso é uma grande refeição. Achamos que um tigre poderia derrubar um? Bem, eles derrubam búfalos d'água que geralmente começam em 660 libras e podem atingir até 1.200 libras. O tigre não deve ter nenhum problema. Também existem muitas preguiças na Amazônia, das quais os tigres provavelmente poderiam fazer refeições, e essas não seriam difíceis de capturar. Existem espécies de veados na e ao redor da Amazônia. Perfeito, tigres adoram veados. Também existem macacos. Perfeito, tigres os comem também. Então, comida não deveria ser um problema. Seria um pouco de ajuste, mas há muitas presas grandes e capturáveis encontradas na Amazônia. Mas nosso tigre, de 10 pés e 600 libras, não vai simplesmente dançar pela floresta e não ter outros predadores para competir. Quais são os outros predadores da Amazônia? Predadores de topo da Amazônia. O predador de topo dos céus na Amazônia seria a arpia. Com 3,5 metros de comprimento e 20 libras, o tigre não precisa se preocupar com isso. Na água, há alguns outros predadores de topo. Existem enguias elétricas lá, com 8 pés de comprimento e 40 libras. Os tigres têm peso significativamente maior que eles, mas eles ainda são grandes, e eles têm um mecanismo de ataque e defesa incrível. Sem mencionar que o rio Amazonas também contém tubarões-touro. Eles podem pesar entre 200 e 300 libras. A vantagem de peso vai para o tigre, mas os tubarões-touro têm entre 8 e 13 pés de comprimento, e eles são viciosos. Puro músculo. Mesmo que os tigres sejam nadadores excelentes e ágeis na água, eles estariam no território do tubarão-touro. A vantagem vai para o tubarão-touro. Os tigres precisariam aprender desde cedo que a água não seria completamente segura para eles. Beber água exigiria uma abordagem cautelosa. Outro predador de topo das águas, que também caça na terra, o jacaré preto. Sabemos que os tigres já caçaram e comeram crocodilos, mas não com frequência. Além disso, isso é diferente de caçar um veado. Se você não pegar o veado, sem problema. Se você não pegar o crocodilo pode te pegar. Os jacarés pretos, na Amazônia, têm entre 16 e 20 pés de comprimento e chegam a 1.000 libras. Isso é uma vantagem de tamanho e peso para o jacaré. Não temos dúvidas de que o tigre poderia se defender e usar a sua agilidade para lutar contra o jacaré, mas talvez seja melhor fazer sua caça um pouco mais longe da água. Existem outros grandes predadores terrestres? Claro, a sucuri verde chega a 30 pés de comprimento e pesa 550 libras. Esta é outra situação em que os tigres poderiam se defender, mas eles absolutamente precisariam ser cautelosos. Não achamos que a sucuri necessariamente esteja procurando comer um tigre, mas se ameaçada, ela pode ter algo a dizer sobre o novo felino da cidade. Além da sucuri verde, o outro predador de topo da terra é a onça pintada. Onças pintadas têm prosperado na Amazônia astutas, inteligentes, caçadoras habilidosas. Elas têm cerca de 8 pés de comprimento, incluindo o rabo, e podem pesar cerca de 350 libras. Elas dominaram grande parte da Amazônia. Mas as onças pintadas são apenas o terceiro maior felino do planeta. Sim, os tigres são os maiores. Então não há muito que uma onça pintada pode fazer para se defender contra um tigre maior e muito mais pesado. Na verdade, isso seria um bom sinal para o tigre. Ver uma onça pintada na Amazônia, porque se uma onça pintada pode viver e prosperar como um predador de topo na Amazônia, então um tigre deveria ser capaz de fazer exatamente o mesmo. Eles já existem em climas semelhantes. Mais uma vez, haveria o período de adaptação ao novo ambiente, mas isso não deveria levar muito tempo. Então, os tigres suplantariam as onças pintadas como felino dominante na área. As onças pintadas não seriam páreo para ele, tendo que descer no totem de predadores de topo para apenas predadores. Os tigres instantaneamente seriam os predadores de topo na terra na Amazônia, ainda sendo cautelosos com os oponentes formidáveis, nas onças pintadas e sucuris. Mas sabendo que não havia concorrência para eles, seu poder, seu tamanho e também a sua agilidade, eles governariam aquelas terras e nada com quem se preocupar no céu, é claro. Mas a água, os tigres precisariam estar atentos em torno daquela água. Os jacarés, os tubarões-touro, as enguias elétricas, a água seria estritamente para beber, e só isso.
a caça teria que ser feita em terra. Então, os tigres poderiam se adaptar à floresta amazônica? Parece que sim. Parece que eles poderiam prosperar. Parece que eles dificilmente perderiam o ritmo. Mas também parece que as onças pintadas não ficariam muito felizes em perder sua coroa. Então, é melhor eles esperarem que isso nunca aconteça.